Olá, eu sou o Samon do canal Expressão do Povo e hoje é o nosso secretário, Dr. Leônidas, que vai falar um pouco sobre como anda a saúde na cidade. E eu gostaria que o senhor narrasse os fatos, como realmente está funcionando a saúde, se está mesmo. Sim, primeiro um prazer te receber aqui, Samon, assim, uma alegria estar falando com você e poder esclarecer essas questões para todo o teu público. A saúde é sempre uma parte extremamente complexa de se gerir, né? Uhum. Você vai desde um problema básico, de uma dor de garganta numa pessoa, até uma pessoa... Tudo é hospital. Tudo é hospital. Até uma pessoa infartada, atropelada, enfim, que precisa de um cuidado maior. Então, a rede de saúde do município está organizada na atenção primária, com 11 unidades básicas de saúde e 14 equipes de estratégia da saúde da família, que atendem a nossa população inteira. O Hospital Municipal, né, que está lá na Dr. Rodolfo Perecer, que passou por um processo enorme de mudanças, de aperfeiçoamento, ampliação, reestruturação. Então, está um processo bastante amplo de melhoria do hospital, mas as outras unidades, né? A Policlínica aqui de Manguinhos, a nova Policlínica da Rasa, que foi construída recentemente, o Centro de Especialidades Odontológicas, o Centro de Fisioterapia, Núcleo de Saúde Mental, Clínica Beija-Flor, enfim, o CAPS, são todas essas estruturas de atendimento que prestam serviço na população, desde o atendimento na atenção primária, né, pela saúde da família, até um leito de UTI que nós também conseguimos colocar no nosso hospital. Então, de que maneira vem funcionando nem só o hospital, como também as unidades de saúde fora do centro? Como tem funcionado? Sim, as unidades funcionam regularmente, né? A estrutura atende a nossa unidade. Nessa gestão, nós fizemos a inauguração de 2 unidades básicas de saúde novas, que foi a unidade aqui de Jeribá e a unidade do Arpoador na Rasa, e aí a gente conseguiu ter uma cobertura de 100%. No hospital, basicamente a gente atende aquele atendimento imediato, né? Da urgência e da emergência. Então, nosso maior desafio no hospital, que está num processo de ampliação, por exemplo, quando a gente chegou aqui, a gente implantou logo de imediato um serviço de hemodiálise à beira-leito, que não tinha no município. Então, um paciente que entrava com um agravo renal e precisasse dialisar, ele tinha que ser transferido para outro hospital. Como você não transfere só para fazer terapia renal substitutiva, o paciente acabava ficando na unidade até que ele se agravasse a ponto de precisar de um leito de CTI. O que era muito mais caro para o sistema e muito mais perigoso para o paciente, né? Porque você acabava o paciente agravando para você conseguir efetivamente transferi-lo. Então isso a gente fez logo nos primeiros meses de governo, foi um avanço muito grande. Conseguimos colocar um tomógrafo dentro do hospital, Samon, que isso também foi um outro avanço enorme, porque o paciente que sofria um traumatismo aqui, precisava de uma tomografia computadorizada, ele tinha que estar numa ambulância com médico, enfermeiro, sair daqui e ir até Cabo Frio fazer uma tomografia e voltar para a cidade. E todo mundo sabe que os primeiros minutos de atendimento são extremamente importantes. Sim. Então, hoje o paciente precisar de uma tomografia, ele faz imediatamente no hospital, né? E sem ter o custo de transporte, o custo financeiro e o custo sanitário. Então, isso também foi uma coisa importantíssima para a gente. E a soma dessas melhorias que a gente foi fazendo no hospital permitiu com que a gente conseguisse colocar também no hospital 10 leitos de UTI. Então, esses 10 leitos de UTI, hoje eles são credenciados e habilitados tanto pelo governo do estado quanto pelo governo federal, que garante a qualidade do atendimento, né? Também uma parte do financiamento. E para você ter uma ideia do quanto isso é importante, para a região da Baixada Litorânea, que vai de Saquarema até Rio das Ostras, contando também com Casimiro de Abreu, são 9 municípios, tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. E até então só tinham 10 leitos de UTI para atender essa população toda, de maneira regulada. Sim. Então, quando nós colocamos os 10 leitos de Búzios regulados, para atender não só Búzios, mas para atender também as cidades vizinhas, a gente dobrou a capacidade de ofertar terapia intensiva para a região da Baixada Litorânea, o que também foi um avanço significativo para a gente. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades. São inúmeras, todas. Então, o que a gente sempre recomenda é que procure a unidade básica de saúde, levando a caderneta de vacinação não só da criança, mas também dos adultos, dos idosos,
Porque tem a vacina da influenza, vai ter as vacinas de Covid, as vacinas típicas de cada idade. Antitetânica, antirrábica, enfim, todas elas. O que a gente lamenta muito? O Programa Nacional de Imunização, chamado de PNI, ele já foi referência mundial na imunização do povo brasileiro. Mas, infelizmente, assim, já há mais de 10 anos que a gente vem enfrentando dificuldades no abastecimento das vacinas para a rede como um todo. Não de falta de vacina propriamente dita, mas como havia escassez, algumas vacinas tiveram a mudança na sua apresentação. Vou te dar um exemplo simples. Antirrábica. Era uma vacina que era produzida aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Vital Brasil, por mais de um século. E aí a Vigilância Sanitária foi lá no Vital Brasil e disse, não, aqui não pode produzir vacina que não é seguro. Já produzia há mais de um século, mas agora não pode mais. Aí a produção foi deslocada para São Paulo, pro Instituto Butantan. Foi para São Paulo. O que a gente conseguia fazer vacinação aqui, numa vacina intramuscular normal, como a produção diminuiu, você teve que fazer uma redução da quantidade de vacina e fazer ela de maneira mais superficial. Ou seja, dificultou o acesso. E aí você tem um outro problema, que é enfrascagem. Quando você recebe vacina é muito volátil, ela é termovolátil e fotovolátil, então ela não pode estar exposta à luz e nem a mudança de temperatura. Quando você recebe um frasco com 10 doses, você vai abrir aquele frasco, dependendo do imunobiológico, você vai ter ali 2 horas para usar aquela vacina toda. Você tem que ter demanda. E isso trouxe um problema principalmente para as cidades menores, porque nas capitais você não vai ter isso. Cidades com mais de 1 milhão de habitantes você tem essa demanda maior. Mas numa cidade pequena, você vai ter uma mordida de cão por dia, né? Ou uma por semana, né? É mais espaçado isso. E aí, se você abre aquele frasco de vacina, você usa 1,9 e você joga fora. Né? Então, assim, eu participo de outros fóruns de gestão, né, como o COSEMES, no Rio de Janeiro, onde eu sou vice-presidente, no COSEMES, no nível nacional, também no Conselho Nacional de Saúde. Então, nesses fóruns, a gente tem rogado ao Ministério da Saúde para que tenha, principalmente para as cidades de menor porte, a apresentação de vacinas em dose única. Porque aí você consegue fazer a aplicação onde há necessidade. Porque quando você concentra, aí você cria uma dificuldade maior de acesso para a população. Porque, por exemplo, antirrábica a gente só tem na unidade básica de São José. Porque eu não posso colocar em todas as unidades, porque se eu abrir um frasco eu tenho que usar ele inteiro. Né? Então, há uma necessidade de centralização, o que é ruim do ponto de vista da cobertura. Né? E aliado a isso, a gente também passou muito recente por um movimento anti-vacina que eu particularmente como sanitarista, achei que eu nunca mais ia ver na vida, né? Das pessoas questionando a eficácia e a importância das vacinas. E isso fez com que uma parte significativa da população ficasse receosa e aí acaba procurando muito menos as unidades de saúde para se vacinar. Essa parte aí, doutor, porque essas mensagens feitas por políticos, não tome a vacina, você vai virar isso, vai virar aquilo, não tome a vacina. Teve assim uma retirada gigante? Teve um impacto muito grande. Teve um impacto muito grande, infelizmente. Assim, você não pode politizar a saúde, você não pode politizar a assistência. Então, quando ninguém toma vacina obrigado. Né? Então, a primeira coisa assim, é ter o absoluto respeito, é uma decisão individual. Só que a vacina, quando você se vacina, você não está protegendo somente a você. Estatisticamente, quando você tem 95% da população protegida, aqueles 5% da população que não se vacinaram estão protegidas. Porque é um isolamento populacional, né? Você consegue proteger a população inteira porque você não tem número de pessoas que sejam potenciais transmissores de alguma doença. Então você consegue evitar essa transmissão. Só que essa parcela pequena da população, o que a gente imagina é que sejam aquelas pessoas que efetivamente tenham alguma contraindicação para tomar algum tipo de vacina. Uma pessoa imunodeprimida, uma pessoa que está fazendo tratamento oncológico, que essas de fato vão ter uma contraindicação. Mas quando você teve uma mistura de um cenário político muito polarizado, muito radicalizado no país, passou a se ter como se fosse
tomar vacina ou não tomar vacina fosse uma questão de posição político-partidária, o que é um absoluto absurdo, né? Não pode se misturar uma coisa com outra. Política partidária é uma coisa, política pública de saúde é outra. Exatamente. E vacinação é uma coisa que efetivamente salva milhões de vidas. Porque tem até perdido milhares de doses. Sim, a validade é curta, você acaba perdendo. E as pessoas não vão lá tomar a vacina. Chega, por exemplo, Búzios, por exemplo, chega a ter 30%, 40% de vacinados. Mas a gente consegue números melhores. Mas também depende de vacina. Normalmente as vacinas para as crianças, a gente consegue coberturas melhores, né? Porque sensibiliza mais. Chega a 60%? Mais. Chega a 70%, 80% em algumas doses. E também as estratégias que a Secretaria usa para conseguir sensibilizar, com campanhas, fazendo no final de semana, sensibilizando nas escolas. Então isso consegue melhorar bastante. Mas outras vacinas são mais difíceis. Por exemplo, a HPV, que é uma vacina que principalmente jovem, né? Os adolescentes... Acho que é de 12 a... Isso. Principalmente os adolescentes, independente de ter ou não iniciado a vida sexual, tomam a vacina para evitar o câncer de colo de útero nas meninas. E ela foi uma vacina muito criticada com o argumento de que isso poderia antecipar o início da vida sexual de alguma criança ou adolescente, o que é absolutamente inverídico, né? Não tem nenhuma relação entre aplicar uma vacina para que seja protegida aquela criança, aquele adolescente, com o início ou não de uma vida sexual ativa precocemente. E eles não, esse número é alto ou baixo de vacinação? Esse é um das que a gente tem menor taxa de vacinação, infelizmente. E é uma pena, porque assim, o câncer de colo de útero é um câncer extremamente prevalente nas mulheres, né? E muitas mulheres jovens. Então, assim, é uma forma que você tem de prevenir e que é uma ferramenta que acabou sendo combatida indevidamente e gerou realmente uma resistência na população. Quais são os tipos de doença, tipo sarampo, catapora, tem aqui na região? Tipo, que tem circulação? Então, o que a gente tem de circulação mais típico são principalmente as arboviroses, né? Sarampo a gente não teve caso registrado. A catapora também são vacinas que você tem a vacinação disponível, você praticamente não tem casos registrados dessas doenças. Mas, por exemplo, dengue já tem vacina. E a gente ainda tem um número significativo de pessoas sendo contaminadas ainda por dengue. E vacina que acabou ficando sobrando, porque ele foi primeiro para determinada faixa populacional, depois ele foi sendo ampliado, porque até uma discussão nossa com o Estado. Não adianta guardar vacina para esse nicho populacional, porque essas pessoas não estão vindo, e é melhor que a gente libere isso para quem quer se vacinar e se proteger. E lembrando que é uma doença grave. Dengue não é uma doença que não se deve ter preocupação, porcentagem dessa vacina da dengue na cidade foi o quê? 20, 30? A da dengue é difícil você fazer porcentagem porque ela veio para nichos específicos, né? A gente recebeu aqui em torno de um pouco mais de 1.000 doses de vacina para dengue. 300? Não, agora a gente já conseguiu aplicar em todos. Entendi. Mas antes, a nossa dificuldade era fazer com que exatamente aquele nicho populacional, que eram as crianças a partir dos 12 anos, tomassem essa vacina. Então essa foi a nossa maior dificuldade. Quando a gente liberou, a gente conseguiu usar, porque a gente também tem uma preocupação de evitar o desperdício, né? Evitar que uma vacina que custa caro, né? A tecnologia embarcada para a produção de vacina é um alto investimento do sistema, então a gente não pode simplesmente desperdiçar. E aí a gente tenta fazer exatamente aquilo que eu te falei antes. Mesmo quando algum setor populacional está mais resistente a ser imunizado, quanto mais pessoas a gente imuniza, melhor, porque eu evito a transmissão das doenças. Então, como que é o atendimento aqui nos postos de saúde? Eu falo assim, as pessoas, porque tem reclamações de que leva 3 meses, outro leva 4 para ser atendido. Isso é verdade? Ainda acontece o seguinte, quando a gente entrou em Búzios, com o prefeito Alexandre Martins, a gente quis fazer na cidade aquilo que é o que tem que ser feito, que é a Política Nacional da Atenção Básica, que é deixar a atenção primária como porta de entrada. O que a gente antes não era assim, antes as pessoas marcavam o médico nas policlínicas. Então, assim, a pessoa ia lá para marcar um cardiologista porque ela queria ir no cardiologista. Mas o sistema não é organizado dessa forma. Quem encaminha um paciente para um especialista é o médico de família. Então, assim, todas as pessoas que querem ir a um especialista, na verdade, já tem que ir no médico. E o médico que faz a indicação para um especialista ou não.
né? É o médico de família que é o profissional habilitado para te encaminhar ou não para um especialista. E a gente ainda vem daquela cultura que é o médico do postinho. E como se o médico do postinho fosse um médico menos qualificado. Não é. Medicina de família é uma especialidade. Sim. Então ele é tão especialista quanto os outros profissionais. Sendo que ele conhece a família, ele conhece o paciente, ele conhece o histórico daquela comunidade. Isso começou em Cuba, né? Começou em Cuba. Eu estive lá em Havana em 2009, fazendo uma avaliação disso para a implantação do sistema no município de Rio das Ostras, onde eu trabalhava na época. Então eu conheci bem de perto o sistema cubano. É óbvio que ele não é igual ao sistema brasileiro, né? Tem as suas diferenças, mas a inspiração... Foi o Brizola que trouxe isso. Foi. Ainda no final da década de 80. Niterói, se não me engano, foi a primeira cidade no país que colocou. Exatamente. Então, assim, o sistema é muito eficiente. Só que a gente ainda tem algumas resistências nesse sentido, né? E é evidente que a gente está o tempo todo trabalhando para melhorar a oferta de serviço. Como eu falei para o senhor, duas unidades básicas foram inauguradas nessa gestão. Uma em Jeribá e uma no Arpoador, né? Então isso trouxe... Sim, todas funcionam plenamente, com médico, enfermeiro, dentista. A saúde bucal tem em todas as unidades, com os agentes comunitários, de saúde, o atendimento médico, o atendimento de enfermagem, tudo isso montado dentro de uma rede. E quando o paciente que está lá, ele é atendido pelo médico de saúde da família, e esse médico, por exemplo, é um paciente que está hipertenso, aí ele tem que ser avaliado se ele é um paciente hipertenso ou se ele está hipertenso por uma coisa pontual. Sim, brigou em casa, brigou com a família, não passou de ano. É momentâneo. Então, esse caso, ele vai ser tratado pelo médico de família, né? O médico de família iniciou o tratamento, não teve o resultado esperado, não conseguiu encontrar o controle da hipertensão, do diabetes, por exemplo. Aí ele sim encaminha esse paciente para um cardiologista, ele encaminha para o endocrinologista e segue o tratamento do paciente. E aí esse paciente vai efetivamente para as policlínicas. E aí foi um outro avanço que a gente teve. A gente só tinha uma policlínica no município, a policlínica aqui de Manguinhos, que concentrava todos os especialistas, né? Tinha uma policlínica bem pequenininha, na Rasa, mas que também só tinham 2 consultórios. Então não conseguia dar atendimento. Então o prefeito conseguiu montar uma policlínica lá na Rasa. Que é uma área enorme da cidade, né? E que tem uma população SUS dependente muito maior, tem maior vulnerabilidade social. Então, quando o prefeito coloca a policlínica lá, a gente atinge alguns objetivos. Não só apenas o objetivo sanitário de oferecer o tratamento. Você vai dar o tratamento mais próximo da casa daquelas pessoas, né? Você evita o deslocamento. Vem pra cá. E você sabe que as causas traumáticas está entre as maiores causas de internação no hospital. Então, em especial, acidente de moto. Então, quando você diminui esse fluxo de pessoas tendo que sair da Rasa para vir para Manguinhos só para um atendimento médico, você também melhora a mobilidade urbana, melhora a condição de saúde de atendimento lá no hospital, porque você reduz a possibilidade de acidentes de trânsito. Então, é um conjunto de fatores que acabam sendo muito benéficos para a população. Então, o senhor narrou os fatos que tem tudo isso. As cidades vizinhas, tipo Cabo Frio, São Pedro, atrapalha na qualidade do atendimento aos moradores da cidade mesmo, que são fixos na cidade, porque recebe uma quantidade de fora para dentro. Fala um pouco sobre isso, como anda essas Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, né? A gente tem uma população flutuante muito grande de turistas e tal, e que a gente está preparado para esse atendimento, mas quando as cidades do entorno passam por alguma dificuldade, ou diminui a sua capacidade de atender, ou diminui a sua capacidade de internar, por alguma coisa pontual, alguma questão de planejamento, isso inevitavelmente reflete na gente. Ontem, para o senhor ter uma ideia, na sala de observação do hospital, que chama de hipodermia, para fazer aplicação de medicamentos, a gente estava com 14 pacientes em observação. Dos 14 pacientes, só 2 eram de Búzios. 12 de fora. 12 eram pacientes de fora e 2 de Búzios. Então, isso traz pra gente um desafio gigantesco, porque o atendimento de emergência, todo município do país é obrigado a dar para todo e qualquer cidadão, brasileiro ou não. Porque esse é um pilar do nosso sistema de saúde, que é a universalidade.
Então, todos nós temos atendimento de urgência em qualquer cidade que a gente esteja. Por outro lado, o atendimento ambulatorial e a internação, eles são planejados para que cada cidade atenda os seus. Sim. Né? Em pactuações integradas, em sistemas de referência e contra-referência. E aí, quando o município que não está pactuado com o outro tem um aporte de pacientes muito grande, você inevitavelmente desequilibra a tua capacidade de atender os seus próprios pacientes. Então isso é um problema que a gente tem vivido, né, e que a gente espera que as cidades do entorno consigam se organizar mesmo, se organizar, né, no menor prazo possível e fazer os investimentos necessários com a população, não? Sim, até porque saúde é um investimento de primeira importância, né? Sim, sim. Então é importante que todas as cidades consigam ofertar o atendimento para que evite a migração entre os seus pacientes de uma cidade para outra, e o que até certo ponto é inevitável, né? Como eu te falei, o atendimento, você está em Búzios e caiu, torceu o pé, é para o nosso hospital que você vai. Uhum. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa, você tem uma dor de cabeça de 2, 3 dias, você vai no hospital ou tenta procurar a rede de atenção primária ou uma policlínica do outro município. Porque esse paciente, ele não é financiado pelo governo federal nem pelo governo estadual. Ele está sendo 100% financiado pelo município. E aí você gera um desequilíbrio orçamentário financeiro. Né? E, inevitavelmente, você aumenta o tempo de espera do seu paciente. Porque a gente programa o atendimento para uma cidade de 40 mil habitantes. Para os moradores. Para uma cidade de 40 mil habitantes. É claro que no período de férias e final de ano tem um aumento natural pela população turística, mas isso a gente consegue colocar no nosso planejamento. Mas quando você tem uma população de 40 mil habitantes e você faz 1.000 atendimentos por dia no hospital, tem alguma coisa errada. Então, coisa errada. O senhor acha que bate 40% moradores da cidade e 60% vem de fora? Sendo honesto a você e sendo muito conservador nessa análise, metade a metade. Meio. Metade de tudo que a gente atende não são moradores de Búzios. 50%, porque o senhor bateu aqui 12 por 12. Exatamente. Ontem foi um dia assim mais tenso pra gente. Porque além da questão da organização geral do entorno, a gente também tem aqueles problemas pontuais, que aí todas as cidades têm. O problema pontual é uma coisa que acontece com todo mundo. Num dia um médico faltou plantão, e aí porque a população vai onde está atendendo, sabe? Não tem jeito. A população vai onde tem atendimento. Então, se o nosso hospital está cheio, porque está atendendo. Sim. Porque onde não tem atendimento, não está cheio, está vazio. Entendeu? Então, assim, eu não gosto quando eu olho para a minha rede de saúde e ela está vazia. Eu não acho que isso é um sinal de qualidade. Eu gosto quando eu olho a minha unidade de saúde e as pessoas que estão lá estão dentro de um prazo razoável de espera e estão sendo atendidas. Então, esse é o objetivo. Você tem que ter um tempo de chegada, um tempo de classificação, um tempo de atendimento. E isso é o natural. Se a unidade estiver vazia, ou a população não confia no sistema, não confia nos profissionais que estão ali e vai para outra cidade, ou ali não tem atendimento e ninguém fica esperando onde não vai ser atendido. Né? Então, é uma coisa muito importante até de esclarecer, porque tem gente que acha que a unidade está funcionando bem, a unidade que não tem ninguém, e não necessariamente isso é um bom sinal. Então, quais são as especialidades que vocês têm aqui para atender o povo da cidade da Armação do Rio? Eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas assim, nós basicamente temos todas as especialidades médicas que precisa ter um município. Né? Cardiologista, dermatologista, ginecologista, obstetrícia, mais o que? Cirurgia vascular, cirurgia geral, angiologia, psicologia, psiquiatria, ortopedia, deixa eu ver se eu vou lembrar mais, oftalmologia, enfim, todas essas especialidades. Uma coisa principal, por várias vezes eu já fui ao hospitais, não vou falar nem hospitais, de madrugada, 4 da manhã, 5, e eu chegava lá, estava lá a mãe com o filho no colo. Pediatria. Onde não tinha o verdadeiro pediatra para atender, um pediatra para atender aquela criança, a mãe chorando, desesperada, xingando todo mundo. Com o filho nos braços, qualquer um fica fora do seu estado normal, é verdade. Filho é filho. Né? E aqui tem pediatra? Tem pediatra tanto na rede quanto no hospital. No hospital a gente tem pediatra e neonatal, né? Ou seja, aquele pediatra que é especialista no recém-nascido.
Eu nem te falei da maternidade, né? A gente construiu uma nova maternidade no hospital. Então, que foi um avanço gigantesco pra gente, com parto humanizado, parto com banheira no pré-parto, entendeu? 16 leitos, então ficou muito legal, ficou muito bom. Te convido a conhecer, ficou muito bom. E a pediatria funciona 24 horas no hospital e em todas as duas policlínicas também tem o serviço de pediatria do município. Então, doutor Leandro, no fundo do quintal são os bairros carentes, né? São os bairros carentes. E muitos deles, não é Búzios, as cidades, no geral, reclamam de receber a receita do médico, mas não pode comprar um remédio. Aí vai para a porta da Câmara, mendigar o R$10 ali, R$20 para chegar o valor para comprar o remédio. Tem remédio nas farmácias da cidade? Tem sim, excelente você falar isso. Primeiro que as farmácias, todas as unidades básicas de saúde têm a sua farmacinha. Todas elas. Para evitar exatamente que o paciente tenha que ir para uma farmácia central para pegar medicamento. Alguns medicamentos, muito especificamente, que ficam centralizados, porque são medicamentos de programa, ou que você precisa ter sigilo na entrega, para a proteção do próprio paciente. Controlado, né? Os controlados, então isso você tem uma proteção maior. Mas os medicamentos antibióticos, os antitérmicos, analgésicos, os anti-inflamatórios, todos esses medicamentos estão disponíveis na rede. O que é muito comum acontecer, e aí é bom a gente sempre explicar isso, nós temos no Brasil hoje algo em torno de 14 mil medicamentos diferentes. Então, assim, nenhuma farmácia do país vai ter os 14 mil medicamentos, porque é impossível você ter isso tudo, né? Então, existe uma lógica dentro do sistema de saúde que é a organização por blocos de medicamentos. Então, tem uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais que chama RENAME. E ali tem todos os medicamentos que o SUS, porque não é todo medicamento que existe que tem no SUS. Né? Existem medicamentos que não foram incorporados. Então, essa RENAME, que é a Relação Nacional, ela baseia os municípios para fazer a sua REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Essa REMUME, ela vai estar basicamente estruturada da seguinte forma: quais são os antibióticos que o município fornece? O município fornece esse e nessas apresentações. Quais são os psicotrópicos que o município oferece? São esses aqui. Quais são os antitérmicos? Quais são os analgésicos? Quais são os anestésicos? Isso tudo fica numa relação. No caso de Búzios, são quase 400 medicamentos e apresentações formuladas para a nossa população. Então, o que é muito comum acontecer é que às vezes o médico prescreve uma medicação, um antibiótico, e aquele antibiótico, por alguma razão, ele tem alguma falha de logística e não está disponível ali. Mas você tem os antibióticos similares para você utilizar no paciente. Ou seja, ninguém fica sem atendimento na categoria farmacológica daquilo que foi prescrito. Entendeu? Mas porque tem gente que fala assim, não, você pode pegar uma lista e passar para os médicos, todos os medicamentos que tem no município para ele prescrever só aquilo. Existe uma coisa que é chamada de o direito do ato médico. Então ninguém pode dizer para o médico se ele vai prescrever o medicamento A, B ou C. Jamais. Até porque o paciente tem o direito de, não tendo na rede dele, comprar. Você, quando pegou teu diploma lá, você foi lá e... Exatamente. Então, se você tem essa possibilidade de prescrever o que você entende que é o melhor para o seu paciente naquele momento, mesmo que seja um medicamento que não é do SUS. E aí o paciente tem duas opções, né? Ou ele faz a substituição, né? Faz uma nova consulta e substitui o medicamento, ou tem muitos pacientes que preferem comprar um medicamento específico que o médico prescreveu naquela relação de confiança entre médico e paciente, que é uma relação importante e é uma relação muito forte. Né? A gente vê aqui alguns casos que chega a ser engraçado. Tem alguns médicos que escrevem, vou te prescrever medicamento X, e escreve embaixo, não aceito genérico. E não tem o que você faça com aquele paciente porque ele não aceita. Porque o médico que o atendeu disse que não aceita o genérico. Então, assim, existem algumas situações excepcionalíssimas em relação ao medicamento genérico. Mas a regra geral é que o medicamento genérico... Acredita? Não, o médico falou... Acabou. O médico falou, tá falado. Porque estudou para isso. Estudou para isso. E aí, assim, é o que eu te falei, essa relação médico-paciente é uma relação muito forte. Ela é uma relação muito forte. Então,
os idosos, né, tem aqueles que têm que usar fralda. O município fornece fraldas para... Fala um pouco sobre isso. As fraldas geriátricas são disponibilizadas pela rede, mas também entrou agora um programa do governo federal, foi até um programa muito legal, porque isso não acontece em todas as cidades, mas que os pacientes conseguem pegar... Lembra daquele projeto da farmácia popular? Sim. Então, a fralda geriátrica foi incluída no programa de farmácia popular. Então, assim, embora o município entregue, né, tenha disponibilidade, ele também tem opção, porque às vezes tem uma farmácia popular do lado da casa do paciente. Acaba sendo mais fácil para ele. E é sem custo, zero custo. Ele pode? Pode, é real. Porque medicamento para asma, alguns hipertensivos, alguns... Pouca gente sabe disso. Sim, é um programa que, assim, eu não sabia. Ele fez um sucesso muito... Eu conheço o fundador do projeto. Né? Assim, um amigo queridíssimo, o Manuel, é um fundador do projeto da farmácia popular no país. Ele vai estar aqui em Búzios, dia 19, com a gente, no evento do Conselho de Farmácia. E aí a gente falou muito disso na época, porque quando ele foi lançado, no começo ali dos anos 2000 ainda, ele teve uma expansão muito rápida. E depois o programa acabou tendo uma diminuída, e agora na atual gestão do governo federal ele deu uma incrementada, melhorou um pouco. Mas ele ainda é incipiente, ele ainda é um programa que pode melhorar muito, né? Porque assim, eu estou falando aqui do chute, mas acho que tirando barzinhos, né, mercearias pequenininhas, acho que o comércio que mais tem nas cidades do Rio de Janeiro hoje são farmácias. Sim, então acaba que é um estabelecimento comercial que está muito próximo da população. Então, quando você consegue dar essa opção pro paciente, é muito bom, é uma coisa muito boa pro paciente. E nem todas as cidades conseguem atender com a mesma presteza, né? Então, é uma opção a mais para o paciente, o que é muito bacana. O senhor queria narrar mais alguma coisa que eu tenha esquecido? Foi um papo muito agradável, né? Assim, primeiro, te agradecer mais uma vez o convite para a gente estar aqui batendo um papo, agradecer aí a toda a tua audiência e dizer que eu estou já há mais de 10 anos na gestão da Secretaria de Saúde. Né? Búzios não é a minha primeira cidade que eu sou secretário. Sim. E o desafio é gigantesco, porque a gente tem que cuidar para que tudo funcione, para que as coisas tenham o seu cadenciamento natural e normal. A gente tem que entender que nós temos as nossas limitações humanas e profissionais e que... Como é que eu posso dizer isso? Nem sempre as coisas acontecem exatamente do jeito que a gente quer, nem sempre o paciente evolui do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente trabalha. Mas o que a gente procura sempre é ter absoluta garantia de que a gente fez o nosso melhor com as condições que a gente tem nesse momento e que a gente continue trabalhando para que as nossas condições melhorem e o nosso melhor possa ser feito de forma melhor ainda. Então, acho que essa é a máxima que a gente tem que ter no tratamento com o nosso povo. O senhor, mais essa pergunta. O senhor costuma faz uma reunião com os funcionários? Sempre. Aqueles que ficam sempre. De testa com o paciente que chega para ser atendido, uns chegam já chutando o balde, já xingando. É muito importante você falar isso, porque, assim, ninguém que procura o serviço de saúde está num bom momento psicológico. Ninguém. E aí eu não estou falando do paciente psiquiátrico, estou falando do paciente que procura o serviço. Porque ou ele está com dor nele, né, dor física, ou ele está com medo, está assustado porque está com o pai internado, com o filho internado, com a mãe internada, que vai passar por um procedimento cirúrgico, que vai fazer qualquer procedimento, e isso é angustiante para qualquer ser humano. Né? O amor que a gente tem pelo nosso próximo, pela pessoa que a gente ama, que está passando por um momento de doença, de enfermidade, ele faz com que a gente fique fora da nossa condição natural, normal de lidar com as pessoas. Então é muito importante que a nossa equipe tenha plena consciência disso e consiga ter toda a psicologia necessária para atender essas pessoas. Evidente que a gente não admite receber bem, evidente que a gente não admite
e com qualidade. Desde que a gente não admite o desrespeito aos nossos profissionais, a agressão de qualquer forma, isso é abominável. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de você compreender que a pessoa que está falando com você, naquele momento, embora ela possa ter sido mais ríspida com você, mais dura no trato, é uma pessoa que não está na sua condição melhor e cabe a nós, profissionais, abraçar essa pessoa, né? E fazer com que o atendimento seja o melhor possível e que ela consiga efetivamente o seu tratamento e o que a gente torce sempre pela recuperação e reabilitação dos nossos pacientes. Tá aí. Hoje foi aqui na nossa cidade, a cidade de Armação dos Búzios, com o Dr. Leônidas. Vamos lá, continuaremos ouvindo médicos, porteiros, pai de santo, pastores, etc. É aberto o canal Expressão do Povo, é aberto para todos aqueles que querem falar. Para isso está escrito, canal Expressão do Povo. Eu sou o Salmão.